Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando o nosso episódio número 5 do Kowalski 2.0, em que nós vamos continuar, né? No Kowalski 2.0 nós vamos continuar interligando temas de maneira com hiperlinks, né? Essenciais para quem trabalha com saúde, preparação física, personal training, reabilitação, fisioterapia, desde a parte muscular, tendínea, que é fundamental, passando por adaptações específicas de hipertrofia, fitness, emagrecimento e tônus muscular, e também que hoje vai ser um enfoque que vai transitar, desde a parte tendínea, intramuscular, isometria, né, até o movimento e o entendimento bem integral, né, bem complexo, bem sistêmico, que é difícil de apresentar de uma maneira coerente, de uma maneira simples e ao mesmo tempo respeitando os estudos, né, e os entendimentos adaptativos, tá? Então, olha só, o episódio 5, ele vai ter um tema, né, em que eu continuo em relação à força estrutural precedendo o movimento, né? Eu passei sobre a teoria da fadiga mecânica, eu passei sobre as questões isométricas excêntricas, né? Tudo dentro de uma ideia de que a estrutura precede o movimento. E hoje eu quero ampliar um pouco mais, tá? Eu falei sobre resiliência estrutural, ou seja, essa parte da estrutura músculo-tendínea, articular, né? Como ponto, como caminho da excelência, ou seja, como a base sólida, como a nossa como, deixa eu encontrar a palavra, como o pilar, né, que vai sustentar qualquer tipo de aplicação posterior de movimento, de esportes performance ou até na busca da estrutura, tá? Então seria a solidez da base como resiliência ou tolerância a qualquer tipo de aplicação de esforço e estresse dentro da estrutura, e dessa maneira a gente está pronto para qualquer tipo de aplicação nos 3 objetivos que a gente vem falando: reabilitação e prevenção de lesão, ganho de massa muscular, condicionamento, fitness, tônus muscular, e também preparação da estrutura para suportar gestos motores gerais específicos de esportes performance amador e profissional, tá? Eu bati muito na tecla da questão da mecanotransdução, né? Mecanotransdução, que é a conversão de um estímulo mecânico numa adaptação molecular química que vai causar o que a gente precisa. Então a gente já viu, nós vimos que a resiliência estrutural, ela pode ser aplicada com estímulos neurais acima de 70%, né? Então, mecanotransdução de alta intensidade acima de 70%. A parte excêntrica, ela tem essa alta mecanotransdução, porém ela tem uma questão do tempo que ela precisa para gerar essa adaptação, que ela é sempre média longa, ou seja, o benefício dela é crônico, então nós temos que ter cuidado imediatamente pós o estímulo, ou seja, a parte aguda. Já a isometria e as suas inúmeras formas de aplicação são mais as suas adaptações são mais rápidas, ou seja, o seu esforço pode ser conciliado com outras capacidades em complexo contraste ou em treinos sucessivos, e esse efeito agudo ele é mais coerente para ser aplicado hoje, principalmente quando nós não temos tempo suficiente para esperar
a supercompensação completa de um estresse muito grande aplicado pelos treinos excêntricos. Beleza. Então a gente já tem noção da resiliência estrutural, né? Mecanotransdução. Então, o que hoje, para quem quer restaurar, né, quer criar a base, eu vou hoje citar o professor Davi Macena, da Sync Performance, antiga Power Core Performance, né? Em que, juntamente com os meus estudos com o professor Augusto Redwa, do Bondarchuk Training Systems, com o próprio Bondarchuk, com o próprio Sergei Pavlov, né? A questão muito do treinamento biológico integrado, sistêmico, do próprio sistema do Franz Bosch, do Tan Thomas, em relação ao sistema dinâmico complexo. Mas todos esses professores têm uma visão em que nós, com certeza, podemos entender o caminho adaptativo, né? Concordar ou não 100% com as suas ideias, mas dentro de uma questão é tudo coerente, é tudo baseado em que, no fundo, todos esses professores, eles sustentam do seu jeito que a força de base estrutural, ou chamada intramuscular, precede a aplicação específica do movimento. Então todos eles pensam isso. Mas eu tenho, particularmente, quando eu leio as explicações nem sempre simples de forma teórica, mas na maioria das vezes muito coerentes e muito bem explicadas, numa linguagem um pouco mais difícil de interpretar, o professor Davi Macena apresentou umas ideias fantásticas, tá? E quanto mais eu reviso os conteúdos, mais eu interligo ideias e vejo que o caminho de performance, prevenção e até hipertrofia, que é um pouco mais tradicional, ele é baseado em ideias com bases teóricas sólidas, porém com profunda necessidade de interpretação, ou seja, de que nós possamos pegar essas informações que estão na literatura há mais de 40, 50, 60 anos e conseguir traduzir elas para as nossas prescrições sem criar nenhum tipo de excesso de empirismo, né? E excesso de invencionismo, né? Então, longe disso. Então, vamos lá, olha só. Por isso que eu cito sempre o professor Davi Macena, e eu acredito que ele hoje é uma das grandes mentes do treinamento do Brasil. Então, olha só. Dito isso, a primeira coisa que eu já tenho uma ideia, né, por trabalhar com lesão, né, em vários níveis, né, dá suporte para hipertrofia, mas muitas vezes a hipertrofia máxima ela está muito perto da lesão por buscar hipertrofia máxima. Porém, nos últimos anos, por estudar, né, no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, quanto mais a gente estuda a teoria do treinamento desportivo, os princípios do treinamento desportivo, né, os cientistas do treinamento desportivo, cada um com as suas ênfases, né, baseadas em das variáveis principais do treinamento desportivo, e com vários tipos de pesquisas em públicos recreativos, em públicos de níveis de atletas medianos, mas também em atletas de altíssima performance, níveis mundiais e olímpicos. Nós vamos refinando as programações. É isso que eu queria. Então, refinando as programações, tá?
programações de treinamento, ou alguns gostam de chamar de periodização. E a gente sabe que essa discussão ela é muito mais conceitual, porque na verdade nós sabemos, devido à individualidade, né, biológica, primeira coisa, né? Então, ou seja, a genética individual, única. Isso aqui é a parte principal do que eu quero entrar agora. Então, a individualidade biológica já coloca um baita problema para nós. Essa pessoa é única, tá? Então, o seu genótipo é único. E aí nós temos a parte do ambiente, que é o fenótipo, e aí abre a necessidade do entendimento de todas as variáveis sistêmicas, todas complexas, né? Que se interligam. E dessa maneira, nós sabemos que hoje é fundamental o máximo de especificidade, né? Especificidade da modalidade, né? Tô até anotando aqui. E aí, dito isso, o que nós recebemos dos grandes estudos ou das diretrizes, né, que nós temos para prescrever exercício? Nós recebemos médias, né? Está errado receber médias, né? Médias, recomendações, protocolos, né? Diretrizes, são médias. E quanto mais nós estudamos com cientistas e mais nós aperfeiçoamos as interpretações, nós começamos a ver que as médias, né? Elas não nos favorecem, né? Por quê? Porque trabalhando com certo nível de atleta, individual, esporte coletivo, nós temos normalmente 4 principais variáveis que levam aos resultados, né? Variável técnica, tática, mental, muito importante, e física. E quando nós treinamos alguém, existe os treinadores empíricos com... Boa noite, professor André. Existem os treinadores empíricos com décadas, 1, 2, 3, tanto eles como atletas e muitas vezes como treinadores, em que sabem o caminho normalmente dos resultados, nem sempre alcançam, e os treinadores que tiveram muito mais uma bagagem teórica, né, mais conceitual em universidades, né, e graduações, e que falta essa questão do dia a dia prático, tá? O ideal seria o quê? O ideal seria a média, né? O cara ser teórico e prático. Isso muitas vezes é difícil de alcançar, tá? Dito isso, eu quero traçar uma ideia. Isso eu li num post do professor Davi Macena, que ele falou, e eu concordo 100%, porque essa ideia eu já... não essa palavra que ele colocou, obviamente tem outros cientistas e profissionais no mundo usando ela, que é o chamado Wicked Problem, né? Wicked, W-I-C-K-E-D, é perverso, né? Uma tradução, problema perverso, Wicked Problem, é que nós não podemos entender as programações para nenhuma modalidade esportiva, né, nem individual nem coletiva, como um caminho, né, um caminho da média, né? Porque o caminho da média vai, obviamente, deixar esse atleta, essa equipe, numa mediocridade, né? Então, o único caminho é aplicar todo o conhecimento teórico, buscando tentativa e erro no dia a dia para encontrar como seria a linha adaptativa de supercompensação desse atleta nesta modalidade específica, né? A linha
adaptativa de supercompensação específica desse atleta único nessa linha. Isso é muito difícil, né? Então, tentativa e erro, dia a dia, não podemos usar médias. Então, a loucura e o que cada vez mais me surpreende, cada dia mais me surpreende, é a dificuldade, a tentativa de padronizar programas de treinamento para tal modalidade, né? Padronizar, ó, esse é o caminho. E por isso que nas mentorias, todas elas, né? E semana passada eu finalizei a turma 2 de Porto Alegre, semana que vem eu tô indo para o Rio de Janeiro, na outra eu tô indo para São Paulo, e eu não abro mão dos 4, 5 meses preparatórios que nós temos, com muita teoria, primeiro aulas gravadas, depois a teoria de revisão, que o foco é chegar e programar conforme a sua individualidade, dentro de padrões, né, sistêmicos, né, de adaptação que a gente precisa seguir. E eu venho falando há algum tempo, né, que a estrutura precede o movimento. Isso é um padrão de adaptação neuroendócrina, neurofisiológica, de integração do sistema nervoso central e o sistema periférico, né? Sistema nervoso central e sistema periférico. Então é algo que não dá para brigar. Não vamos brigar com... E todos os modelos de periodização, vamos chamar deste nome, ele segue essa ordem, né? Uma ordem mais geral, voltando das férias, voltando da lesão, força geral, e aí vamos para um caminho de aumento de estrutura intramuscular, vamos converter para algo que vai aumentar o aporte intermuscular específico, normalmente explosivo, potente, reativo, coordenativo, e vamos consolidar isso com o sistema energético específico da modalidade. E aí eu posso citar isso, a periodização em bloco do Verkhoshansky, a periodização do sistema dinâmico complexo do Franz Bosch, ou a que hoje, cada vez mais que eu estudo, a biológica integrada, né? Biológica funcional do Bondarchuk, ela cada vez mais me mostra a visão da teoria ecológica do Gibson, né? Isso que eu quero falar hoje. Cada vez que eu estou estudando a ideia do Bondarchuk, né, mais eu vejo que ela se assemelha muito à teoria ecológica do Gibson. E vocês vão notar que é a mais coerente de todas. E não quer dizer que as outras não adaptam, porque a gente já passou por essa conversa de que esforço, estímulo, adaptação. Algo vai ocorrer, positivo ou negativo. Então, a briga muito e vamos voltar para a ideia do atleta, da linha adaptativa de supercompensação, é que a gente quer uma adaptação 90% a 100% positiva. E às vezes é 60%, às vezes é 70%, às vezes é 40%, às vezes é 30%. Esse é o problema. E olha que interessante, eu só peguei um exemplo das Olimpíadas, parece que eu vou falar daqui a pouco sobre as três grandes formas de ver a adaptação ou aplicar modelos adaptativos de resiliência estrutural, que é o foco da live. E na década de 80, né, nós tínhamos no weightlifting, LPO mundial, né, a Bulgária, né, como uma referência no mundo, né, com vários campeões olímpicos e mundiais, bebendo muito das ideias da União Soviética, porque existia toda essa sincronia de treinadores, e ela nunca deixou de ter algumas referências, mas teve uma queda. E hoje, dia 9 de agosto, no weightlifting, né, LPO, sabemos que vários países russos e outros do leste europeu estão banidos do weightlifting olímpico. Eu acredito que é a segunda Olimpíada que eles estão fora. E várias nações estão ganhando medalhas, tá? Mas eu quero chamar a atenção para um búlgaro, né, hoje, né, da categoria 89 quilos no LPO,
A gente sabe hoje que os controles antidoping estão cada mais precisos, né? Uma dos questionamentos do leste europeu e de alguns países, hoje a Rússia, é não terem passado em relação à questão antidopagem. E teve o problema do atletismo e agora teve o problema do weightlifting, já na Olimpíada passada, e aí agora toda essa questão política da guerra, nenhum atleta está participando, que é um problema muito ruim para o esporte como um todo. E como a antidopagem está muito rígida, isso não quer dizer que as pessoas não possam burlar. É muito difícil quebrar recorde mundial. Muito difícil. É difícil. E hoje houve uma quebra de recorde mundial do Carlos com K Nazar, búlgaro, categoria 89 quilos, na soma total do Clean Jerk Snatch. Ele quebrou o recorde com 404 quilos, né? Búlgaro, né? E vocês vão entender a tentativa e erro, porque na verdade nós temos um aparato motor geral teórico e, cara, a tentativa e erro é quase uma mágica para isso ocorrer, mas não quer dizer que a gente não vai seguir normas adaptativas consolidadas e que muitas vezes a gente não segue, influenciado por algumas ideias. Então olha só, ele quebrou o recorde com 404 quilos, o Clean Jerk, o recorde ele quebrou 224 quilos, porém o Snatch ele fez 180, Júnior ele quebrou o recorde com 181, mas isoladamente para a categoria 89 quilos o recorde ainda é do colombiano Lopes com 182 quilos. Ou seja, ele quebrou o recorde da soma total, quebrou do Clean Jerk, faltou 2 quilos para quebrar do Snatch, e na soma 404 quilos, Carlos Nazar, 89 quilos masculino, Olimpíadas de Paris 2024, categoria 89 quilos. Por que eu estou falando isso? Porque qual era a característica dos búlgaros na década de 80? Alto volume, alta intensidade e frequência alta de treino. Beleza? Então, essa informação já me leva a ir atrás de alguns professores que eu conheço, ou alguém que tem contato, para entender o que está acontecendo na Bulgária. E teve outro atleta que conseguiu medalha de bronze em uma outra categoria masculina. Algo está sendo feito. O cara quebrou o recorde mundial de uma categoria. Talvez ele seja uma exceção, ou talvez alguma metodologia está sendo aplicada. Por que eu falei isso, pessoal? É um exemplo, poderia pegar qualquer modalidade. Nós temos muitas vezes na questão das modalidades esportivas, né? Aquele entendimento, porque a gente sabe que 90% dos cursos, né, que são ensinados num contexto da área de treinamento, de recuperação e de hipertrofia, eles têm um nível médio abaixo de discussão, de apresentação de ideias, de raciocínios. Por quê? Pela dificuldade de criar links e é muito mais fácil padronizar, entregar fórmulas prontas e dizer, olha, o modelo de treino é esse, tá? E vocês estão notando nas lives que a gente comenta, pelo contrário, nós temos que criar concepções, né, sólidas, e a partir dela nós temos que ter capacidade de sozinho programar e aplicar conforme necessidade da lesão, da hipertrofia e da Sports Performance, ok? Então, a primeira coisa legal disso é separar especificidade e transferência. Tá? A especificidade, né? Daqui a pouco eu vou falar de 5 fatores, tem mais, principais, porque a transferência seria o quê? De que forma pensar em transferência como um padrão neural específico muito vinculado à modalidade, ao gesto motor, que integra de uma maneira coordenativa o cérebro com o músculo com o cérebro, né? Interligações, top-down, bottom-up, top-down, ou seja,
essas conexões, né? Para que todas as capacidades trabalhem para um gesto motor econômico eficiente. Tá? Partindo desse pressuposto, né? Hoje, numa ideia adaptativa, essa questão e agora uma grande ideia que baseia o sistema em bloco do Verkhoshansky, né? Uma das ideias, e que por muitos anos, muitas décadas, e ainda hoje é uma forma de aplicar programas de treinamento para gerar objetivos, e fez vários campeões mundiais olímpicos, né? Essa ideia de especificidade, né, ela tem um nome, e isso a gente aprende na graduação, né, acredito, que é correspondência dinâmica. Essa correspondência dinâmica, ela tem algumas características, e a maioria, essas características não são difíceis de entender. São similaridades entre as aplicações, né? As ações, as contrações musculares, as sobrecargas externas, né? E a própria ação esportiva. Então, similaridade. Então, vamos lá. Amplitude e direção de movimento, vetor de movimento. Isso é uma variável da correspondência dinâmica. Tipo, regime de contração muscular. Qual tipo de sistema energético, né? Qual taxa de produção de força neural, RFD, potência, reatividade, coordenação, de que forma eu estou aplicando essa ação, essa sobrecarga externa, ok? Sobrecarga externa. Então, isso é muito fácil. Então, vou mostrar um treino padrão em B-série ou em complex training do Verkhoshansky, que um exercício com vetor, um exercício com vetor vertical, agachamento, né? Sobrecarga neural, 4 RM, repetições máximas, né? Em que a carga acima de 85%, 85%, e após executar essa contração dinâmica, concêntrica e excêntrica, num sistema energético ATP-CP até 10 segundos, 12 segundos, né? Com uma produção de força baseada na capacidade de força neural, num vetor de força vertical, com o foco de, num segundo exercício, aumentar a conversão para RFD, força explosiva, diminuindo a carga e aumentando a velocidade concêntrica de contração com uma carga de 50%, 6 a 8 repetições de um salto vertical reativo. Beleza? Isso é um padrão que está no livro do Verkhoshansky. Estou aqui com ele embaixo, ó. Special Strength Training Manual for Coaches. Special Strength Training Manual for Coaches. É um complexo de 2 exercícios. Ok? Então, essa correspondência dinâmica, né, ela tem similaridades que, quando eu for fazer o gesto motor, né, eu com certeza vou ter algum resíduo adaptativo para o gesto motor, ok? Dentro disso, hoje, outros autores, e aí entra sistema dinâmico complexo, entra o Bondarchuk biológico funcional, e também a que hoje vem me chamando muita atenção, a dinâmica ecológica do Gibson, né, e outros autores, obviamente, e que eu acho mais coerente, principalmente a dinâmica ecológica, principalmente o Bondarchuk. Mas vamos primeiro visualizar, né, 5 ideias para maximizar a transferência, né? 5 fatores. O primeiro são as similaridades entre as estruturas internas. E essa eu acredito que é o que gera a resiliência estrutural. Que é estruturas internas, músculo-tendão, músculo-articulação,
músculo, fáscia, tendão, articulação. Seriam os efeitos intramusculares precedendo os efeitos intermusculares, né? E aí seria a explicação por que a força neural vem antes da força explosiva, coordenativa, porque eu crio uma estabilidade intramuscular antes de aplicar coordenações reativas. Então isso é um fator de transferência. Gravem esse primeiro, porque ele é muito importante, porque ele é um fator que eu chamo de mecânico, né? E que muitas vezes não é bem explicado numa visão de movimento. É um fator mecânico, tá? Segundo, já similaridades de sistema energético, né? Olha só como... Então, o primeiro e o segundo, eles têm uma relevância muito... Estão conectados, né? Eu só vou ter a adaptação neural se eu respeitar a zona neural. Então não adianta eu achar que estou tendo uma adaptação intramuscular isométrica neural com uma carga que eu sustente 90 segundos, ou eu vou gerar um gesto motor coordenativo reativo que a minha ação se deteriora porque eu entro em fadiga e eu fico mais que 60 segundos agindo, né? Não que isso não possa ser planejado com o foco específico dessa capacidade, mas numa questão básica de estabilidade estrutural, de resiliência, eu tenho que respeitar o sistema energético e normalmente, tanto para o intramuscular como para o intermuscular nessa fase, eles são do sistema neural ATP-CP, basicamente, ou com tolerância pequena de lactato. Ou seja, ou ele vai terminar em 8 a 10 segundos, ou no máximo ele vai chegar a 15, 20 segundos de maneira contínua. Então os dois primeiros. E aí, a gente sai um pouco dessa questão intramuscular, né? E vamos para o movimento, que seria então o que é mais, entre aspas, discutido no mundo hoje. Então a gente já sabe da importância, primeiro, da estrutura, isométrico, às vezes excêntrico numa pré-temporada, né? Para essa questão intramuscular e essa questão do sistema energético de base. E aí nós temos as intenções do movimento, as integrações das respostas sensoriais, que está muito colado à intenção do movimento, e uma questão neurofisiológica estudada pelo Mark Latache, e lá de trás do Volkov, né? Um neurofisiologista, do Pavlov, Volkov não, Volkov é bioquímico, do Pavlov, né, que foi na década lá de 1910 a 1930, um dos maiores neurofisiologistas modernos, né? Então o Latache fala sobre o endpoint position. O que é isso? É o terço final de qualquer movimento coordenativo. E aí a gente começa... Cara, se a gente pensar no tênis, aonde a gente gera a máxima estabilidade para ampliar as variabilidades, que a gente quer mais capacidade motora, né, coordenativa, porém a gente tem que estabilizar elas para, quando a gente for usar, elas terem eficiência, né, um alto número de acerto, né? A gente tem que focar no terço final, né? O terço final no basquete é o final do arremesso, né? No futebol é a finalização do chute, no tênis é o movimento do terço final do follow-through, no handball é o final do arremesso. Então isso, as similaridades da posição do terço final do movimento, as integrações sensoriais. O que é integração sensorial? Cérebro, periférico, periférico-cérebro. Isso aí só é maximizado pela primeira, quando eu gero a estrutura, resiliência, intramuscular, intermuscular. E a intenção do movimento. Isso aí que seria o que hoje mais a gente escuta. Gesto motor específico. Não é imitar movimentos. E sim
simplesmente reproduzir fielmente o gesto motor específico da modalidade dentro do contexto do treino. Dentro do contexto do treino. Então, ele vai ser uma parte do treino, né, que vai ter todos os outros fatores sendo treinados. Intramuscular, intermuscular e exercícios de conexão que geram esse aumento de transferência até chegar no gesto motor. Show de bola. Dito isso, e já tendo falado sobre a primeira forma de gerar resiliência estrutural, que seria o modelo do Verkhoshansky em bloco correspondência dinâmica, eu até citei o exemplo, top. Nós temos um segundo, que é o que mais eu vejo a galera fazendo. Ele tem uma questão intramuscular e intermuscular, mas a parte intramuscular de resiliência estrutural não é o foco principal na minha avaliação, que é a ideia da matriz multidimensional, né? Que é principalmente focar muito na intenção de movimento. Então, se a gente for lá, ó, focar nessas formas de gerar transferência de movimento, intenção de movimento, resposta sensorial e similaridades da posição final. Um pouquinho de sistema energético. Sem dar uma ênfase exagerada, na minha opinião, na parte intramuscular, que eu acredito que é um erro. Essa parte mecânica é o que sustenta tudo. Isso é a ideia hoje do sistema dinâmico complexo. Um dos principais referências é o Franz Bosch, que fala sobre force not postures, ou seja, que essa intenção de movimento, essas informações sensoriais, essas interações das forças internas e externas são mais importantes do que ângulos articulares específicos, ou seja, indo um pouquinho contra a ideia da correspondência dinâmica, que seria o quê? Se eu organizar um movimento, ele vai receber uma adaptação, e aí, quando eu for para o gesto motor, isso vai se converter. Então a gente hoje não tem certeza se 100% disso ocorre, né? E aí entra como é estudado as formas de aprendizagem, né? Então nós temos hoje, e aí eu vou citar o professor Davi Macena novamente, ele explica com uma maestria muito grande essas ideias um pouco mais reducionistas, né? Baseados no positivismo, né? Pensando que qualquer tipo de fenômeno, né, complexo a gente simplesmente pode explicar de uma maneira objetiva, simplesmente objetiva, puramente objetiva. E se a gente estudar filosofia, teoria da informação, complexidade dos sistemas, né, e andar um pouco mais na parte mais teórica, que é, entre aspas, o que menos a nossa área estuda, não é simplesmente reduzir para análises simples e isoladas, né, reducionistas, né, para explicar, ou seja, aí eu somo todas essas partes e eu consigo explicar um fenômeno, né? É muito difícil explicar um fenômeno complexo a partir de informações isoladas, separadas, fracionadas, tá? Fragmentadas. Obviamente, essa explicação vai ao encontro da análise da introdução, que eu falei o seguinte, cara, pensem sobre o problema de que não podemos aplicar médias de treinos para ninguém. Por quê? Porque não vai dar certo, o organismo é único, então eu sempre vou ter que... eu esqueci de falar antes. Como é tentativa e erro, normalmente, resultados extraordinários é quando a pessoa sai da média e com certeza isso é o que o Impellizieri fala. Resultados extraordinários em esportes performance são atingidos com organismos altamente resilientes à intensidade, frequência e volume. Olha que fantástico. Agora eu citei um cientista, entre aspas,
que não cita complexidade nessa visão que nós estamos discutindo. É um cara que entende que a estrutura sólida, né, resiliente, é a oportunidade de treinar intensidade, volume e frequência num nível superior para atingir resultados extraordinários. Isso é muito difícil. Então, o que hoje vem sendo discutido, além de, sim, ter uma visão objetiva, nós precisamos entender os fenômenos, né? Essa parte de percepção-ação, né? Percepção-ação, ambiente, organismo, tarefa. Ambiente, organismo, tarefa. Entender cada ação motora como experiência, positiva ou negativa, né? Então, nós vamos ter, então, uma avaliação subjetiva e que essas variáveis, elas são interdependentes, né? Então, simplesmente, por isso que é tão difícil prescrever treino para equipes coletivas. Nós estamos vendo várias equipes com problema de resultados, mesmo equipes multimilionárias, em várias modalidades, porque não é simplesmente aplicar programas, médias de programas para todos os atletas, né? Que dependem de variáveis interdependentes, ou seja, a interação dessas partes não são somas delas para a gente atingir um objetivo, um resultado objetivo, e sim simplesmente interpretação subjetiva de que forma a gente caminha gerando respostas, tá? Aí, qual é hoje, dia 9 de agosto de 2024, o meu entendimento da matriz do Franz Bosch de intenção de movimento? Eu acredito que após um profundo aumento de resiliência estrutural, o caminho para a aplicação de intenção de movimento específica, de sistema energético, de terço final do movimento, de integração sensorial, está correto. Está correto. Tá? Está correto. Contudo, a perspectiva dinâmica ecológica do Gibson, ela é muito mais coerente porque ela apresenta escalas, né? Escalas, níveis, e ela simplesmente consegue nos dar uma visão e que tem um nome chamado fractais, né? Fractais. E eu fui atrás do significado, né? Então, fractal, numa visão muito mais da ciência, né? Fractal quer dizer quebrado, né? Porém, a ideia dos fractais da dinâmica do sistema ecológico é muito mais de autossimilaridade, ou seja, mesmo isso é o que o Bondarchuk preconiza. Isso é o que, na minha avaliação, o Franz Bosch deixa no ar, né? O Bondarchuk, quando eu tive aula com ele, eu tive total certeza desse entendimento. Já a ideia do Bosch, para mim, ficou um pouco vago. Então, esses fractais, né, de autossimilaridade significam que, mesmo, entre aspas, usando, tentando criar blocos de construção, né? Ou seja, os blocos de construção, ou seja, escala do músculo, escala do movimento. Isso é a grande ênfase dele. O que é a escala do músculo? Intramuscular, isometria máxima em comprimento ótimo, base estrutural. O que é a escala do movimento? Intermuscular. E aí eu preciso entender que eu posso aplicar um fractal, um bloco de construção, para simplificar a minha tarefa adaptativa, entendendo a modalidade, que não precisa ser sempre o gesto motor, mas no mesmo treino eu preciso aplicar o gesto motor. Então,
na ideia do Bondarchuk, o que acontece? Eu vou ter um momento de força intramuscular, várias formas, a mais recomendada é a isométrica, da escala do músculo. Vou ter alguns blocos de transição, né, simplificados, né, e também vou ter o próprio gesto motor específico da modalidade com seu sistema energético específico, sua intencionalidade específica e sua reprodução perto da contração ideal, que seria 20% do ideal, é o máximo de janela que nós podemos não reproduzir a ação perfeita. Então vocês começam a entender que quando a gente pensa em escalas, a gente tem uma questão que mantém ou aprimora a resiliência estrutural, faz uma transição em forma de fractal, e aí só para finalizar, o que seria a ideia do fractal? Que as partes separadas repetem ou são similares à própria execução do todo, ou seja, que gere uma recorrência, que o estímulo gere uma recorrência, que o estímulo seja autossimilar ao gesto motor. Então isso é a maestria. A maestria do treinamento é conseguir simplificar e não fragmentar. Simplificar e não fragmentar. Ou seja, numa ideia do Bondarchuk, numa ideia da dinâmica ecológica, numa ideia do professor Davi Macena, nós temos sempre a estrutura precedendo o movimento e estrategicamente exercícios de ligação, né? Blocos de construção que muitas vezes não são o gesto motor específico, global, porém que tenha uma recorrência, uma autossimilaridade com o próprio gesto motor. E aí eu consigo manter a resiliência estrutural em isometria ou dinâmico neural, eventualmente excêntrico, o gesto motor específico no mesmo treino ou em sessões próximas que consigam usufruir do que foi anteriormente feito na estrutura, e no meio uma dinâmica que busque numa visão de sistema de aprendizagem. Olha que legal! Sistema de aprendizagem. Então, quanto mais eu visualizo isso, mais eu entendo que o movimento pelo movimento só vai me levar a ser altamente coordenativo do meu movimento, porém, muito longe da minha máxima adaptação. Vou repetir para finalizar por hoje. Se eu pensar que eu vou treinar um movimento simplesmente pelo movimento, sem pensar na estrutura, eu vou, obviamente, melhorar bastante a minha coordenação deste gesto motor, deste movimento. Entretanto, eu nunca vou atingir a minha máxima adaptação positiva, ou o meu máximo potencial que eu possa atingir, como o búlgaro, que hoje quebrou o recorde mundial do levantamento olímpico na Olimpíada de Paris, na categoria 89 quilos. Eu não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho o programa dele, como ele atingiu esse ápice para quebrar o recorde mundial. Provavelmente não foi só fazendo o movimento. Provavelmente. É um raciocínio óbvio, né? Provavelmente não foi só reproduzindo o próprio movimento num volume X e numa intensidade X que ele quebrou o recorde. Provavelmente ele teve que criar um aumento da estrutura para que ele conseguisse transferir para o movimento. Minha opinião, né? Entendendo um pouquinho como essas modalidades treinam e como elas atingem resultados extraordinários, extremos. Então, novamente, é impossível atingir resultados extraordinários e extremos sem que a estrutura sustente, preceda o movimento, porque o movimento ele vai ter que ser específico, ele vai ter que ser intencional, ele vai ter que ter uma intensidade perto do ideal e ele vai ter que ter uma alta frequência e um alto volume de aplicação, e o organismo tem que tolerar isso. Dessa maneira,
eu acredito que nessa live aqui, eu acho que deu 40, 45 minutos, nós discutimos um conteúdo que seria no mínimo 80, 100 horas para ser discutido a fundo. Então, o meu objetivo é claramente, cada vez mais, né, e esse foi o episódio 5 do Kowalski 2.0, meu objetivo é abrir a mente de todos para a importância fundamental e indispensável da força estrutural antes da conversão ou transferência para o gesto motor da modalidade, e que está sendo deixado de lado na maioria das aplicações que eu vejo em centros de treinamento e também em cursos pelo Brasil. Tá bom? Valeu, pessoal! Isso foi o nosso episódio 5. Foi top esse. Eu vou já programar algum tema que eu consiga seguir nessa ideia, né? No episódio 6 do Kowalski 2.0. Valeu, pessoal! Foi show! Até a próxima. Boa noite!